0,0. O próximo tópico aqui é ângulos complementares. Dois ângulos são complementares quando a soma deles é igual a 90 graus. Então, se eu tenho dois ângulos e quando eu somo os dois, a resposta é 90 graus, logo, esses dois ângulos são complementares. Vamos aqui ver alguns exemplos para ficar melhor a nossa explicação. Então, eu vou colocar aqui exemplos, tá bom? Vamos colocar aqui. Como é que ficaria então? Como é que você me daria um exemplo de dois ângulos complementares? Ó, por exemplo, o 30 e o 60. Ó. O 30 graus e os 60 graus, eles são ou não complementares? Sim, né? Porque quando eu somar os dois ângulos, quando a gente somar aqui o ângulo 30 e o ângulo 60, essa soma aqui dá 90 graus. Sim ou não? Pronto, então aí é a nossa definição de ângulos complementares. São aqueles ângulos cuja soma dá 90 graus. Vamos lá, Robertinhos. Mais um exemplo aí. Me dá aí mais um exemplo de dois ângulos complementares. Vamos supor que, por exemplo, o ângulo 11 graus. 11 graus. E quem mais? Isso, muito bem. E o 79 graus. Pessoal, o 11 graus e o 79 graus, eles são ângulos complementares? Sim ou não? São, né? Porque quando eu somar o 11 com o 79, essa soma aqui vai dar quanto? Isso, vai dar 90 graus. Bacana, legal, pessoal. Muito bacana mesmo, Robertinho. Então, 11 mais 79 dá 90. Portanto, dois ângulos, o 11 e o 79. O 11 e o 79 são ângulos complementares. Vamos lá, mais um exemplo aqui, mais um. Vamos supor agora o ângulo 23 graus. 23 graus. Quem seria um outro aí? Isso, muito bem, Robertinha. 67 graus. 67 graus. Esses dois ângulos, o 23 e o 67, eles são ângulos complementares. Por quê? Porque quando eu somar 23 com quem? Com o 67, essa soma aí, ó, 23 mais 67 dá 90 graus. Acho que ficou bem claro, não ficou, pessoal? Então, eu coloquei aí 3 exemplos numéricos. Vamos colocar aqui um exemplo com letras, só para a gente também fazer ali na parte genérica, né? Vamos colocar aqui um quarto exemplo, agora com letras. Ou seja, trabalhando com a álgebra também. Se eu pegasse aqui, por exemplo, um ângulo alfa qualquer, um ângulo agudo alfa qualquer, e pegasse um outro ângulo, um ângulo 90 graus menos alfa. 90 graus menos alfa. Ó, repare que são dois ângulos ainda, tá, pessoal? Eu estou pegando aqui o ângulo alfa e vou pegar agora o ângulo 90 menos alfa. 90 graus menos alfa. Então, repare que são dois ângulos ainda. Nós temos aqui esse ângulo que está em preto e temos aqui um ângulo que está em vermelho. Ele é composto de dois termos, mas é um único ângulo, tá bom? Então, a pergunta é a seguinte, pessoal. O ângulo alfa e o ângulo 90 graus menos alfa, eles são ou não complementares? Sim ou não? Hein? Qual é a condição para que dois ângulos sejam complementares? Isso, a soma deles tem que dar 90 graus. Para fazer então, eu vou pegar aqui o ângulo alfa, que é o nosso primeiro ângulo,
e vou somar ele com o segundo ângulo. Qual é o segundo ângulo? O segundo ângulo é o 90 menos alfa. Tá bom? Pronto. Então eu peguei o primeiro ângulo, que é o alfa, e somei com o segundo ângulo, que é o 90 menos alfa. Robertinhos, vocês concordam comigo que eu posso cortar o alfa aí? Sim ou não? Eu posso cortar o alfa, porque aqui nós temos um alfa positivo e aqui nós temos um alfa negativo. Eles são simétricos, então eu posso cortá-los. Quem foi que sobrou aí? Isso, muito bem. Só sobrou aí pra gente o 90, ó. Então sobrou aqui só esse termo aqui do meio, que é o 90 graus. Então repare que eu somei os dois ângulos e obtive como resposta apenas o 90 graus. Logo, né, quando eu somei os dois ângulos e tive como resposta o 90 graus, consequentemente, esses dois ângulos eles são complementares. Eu somei os dois e a resposta foi 90 graus. Logo, o alfa e o 90 menos alfa são ângulos complementares também. Fechado? E para terminar, mais o quinto e último aqui exemplo, para fechar aqui nosso raciocínio, os nossos dois ângulos, né? Que foram ali carro-chefes ali na nossa explicação. O ângulo alfa e o ângulo beta. Você vai voltar aqui no nosso início aqui da aula, você vai verificar que o alfa e o beta, ó, a soma do alfa e do beta dá quanto? Dá 90 graus. Muito bem. Então, como o alfa e o beta, a soma dos dois dá 90 graus, consequentemente, eles são ângulos complementares. Bora copiar isso aqui? Como o alfa e o beta, a soma deles dá 90 graus, logo, o alfa e o beta são ângulos complementares. São ângulos complementares. Pessoal, qual é a conclusão que a gente chega quando nós temos dois ângulos complementares? Vamos voltar para nossa teoria ali, para o nosso resumo inicial, analisando aqui, fazendo aqui a análise para o ângulo alfa e também fazendo análise para o ângulo beta e fazendo um comparativo dos dois. Qual é a conclusão que a gente chega? Viu aí? Deu para você olhar ali? Isso, muito bem. Repara que aqui o seno do ângulo alfa, ele é A sobre C. Sim ou não? Então, repara que nós temos o seno de alfa valendo B sobre A sobre C. Sim ou não? Repara que aqui nós temos o seno de alfa valendo A sobre C. E aqui o cosseno de beta também valendo A sobre C. Então aqui o cosseno de beta também vale A sobre C. Então aqui é A sobre C. Aqui também é A sobre C. Então vocês concordam comigo que isso aqui eles são iguais? Sim ou não? Quanto que vale o cosseno do alfa? O cosseno do alfa vale B sobre C. Já o seno do beta também, né? Também vale B sobre C. Eles também são iguais, ó. Deu para perceber aí, pessoal? Então, toda vez que nós temos aqui dois ângulos, ó, o ângulo alfa e o ângulo beta, e eles são o quê? Eles são complementares, significa o quê? Que o seno de um é igual ao cosseno do outro. De novo,
o seno de um é igual ao cosseno do outro, tá bom? É lá como a gente colocou ali como definição, mas também podia colocar como uma propriedade dos ângulos complementares. Então, olha lá. Dois ângulos agudos, né? Dois ângulos agudos são complementares, né? Se eles são complementares, então o seno de um, né? O seno de um vai ser igual ao cosseno do outro. Tá bom, pessoal? Então, se nós tivermos dois ângulos que forem complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Fechado? Então, repara. O 30 e o 60, eles são ângulos complementares. Então, aplicando aqui a propriedade, como é que ficaria, pessoal? O 30 e o 60, eles são ângulos complementares. Então, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Sim ou não? Bora copiar aqui? Então, como eles são complementares, então o seno de um vai ser igual ao cosseno do outro. Pronto. Então, o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus, já que eles são ângulos complementares, aplicando ali a propriedade dos ângulos complementares, a definição, né? Também poderia escrever o contrário, né? Também poderia escrever invertendo, ó. Por exemplo, aqui, em vez de colocar o 30 na frente, eu também podia colocar assim, ó, seno de 60 graus é igual ao cosseno de 30 graus. Seno de 60 graus é igual ao cosseno de 30 graus. É a mesma coisa. Então, escrever o primeiro ângulo na frente, o segundo ângulo depois, é a mesma ideia. Tudo bem? Vamos colocar e completar essa mesma ideia. Vamos completar essa mesma ideia para os outros 4 exemplos. Então, como é que ficaria aqui no segundo exemplo? Já que o 11 e o 79 são ângulos complementares, como é que ficaria então aqui a definição? A propriedade? Então, ficaria seno de 11 graus é igual ao cosseno de 79 graus. Sim ou não? Então, eu poderia escrever assim. Seno do primeiro é igual ao cosseno do segundo. Ou de outra forma também podia escrever o inverso, né? Como é que ficaria ali? Poderia colocar assim, ó. Seno de 79 graus é igual ao cosseno de 11 graus. É a mesma coisa. Não muda nada, tá bom? Ficaria aqui. Ficaria seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, né? Opa, beleza. Também poderia escrever o contrário. Como é que ficaria? Ficaria seno de 67 graus é igual ao cosseno de 23 graus. Escrevendo em vermelho ou escrevendo em azul é a mesma coisa, tá bom? Estou usando ali a propriedade dos ângulos complementares nesse exemplo específico. Como é que ficaria então a definição ali no nosso quarto exemplo? Como é que ficaria? Então, ficaria aplicando aqui nosso quarto exemplo. Ficaria o seno do primeiro, que é o alfa, é igual ao cosseno do segundo. Quem é o segundo? O segundo é o 90 menos alfa. Como aqui são dois termos, eu vou colocar aqui em parênteses só para organizar, tá bom? Então, o seno do primeiro é igual ao cosseno do segundo ângulo.
Reescrevendo aqui, como é que ficaria? Se eu fosse escrever de outra forma, ficaria como? Seno do segundo, que é 90 menos alfa, menos quem? É igual a quem? Igual ao cosseno do primeiro, que é o alfa, né? Pronto, então, usando ali a mesma ideia que a gente usou nos 3 primeiros exemplos numéricos, usando agora aqui a álgebra, tá bom? E por fim, vamos aplicar aqui a propriedade no nosso quinto exemplo. Como é que fica aqui o alfa e o beta? Já que o alfa e o beta são complementares, a gente já viu ali em nossa parte teórica que o seno do alfa é igual ao cosseno do beta, né? E podemos aqui, deixa eu ver como também, reescrevendo, como é que ficaria? O seno de beta é igual a quem? Ao cosseno do alfa. Pronto, então escrevendo em vermelho ou escrevendo em azul é a mesma coisa, aplicando ali a propriedade dos ângulos complementares, onde o seno de um é igual ao cosseno do outro, tá? Essa aí é a propriedade.